Certo dia, em 1995, um homem roubou 2 bancos na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, em plena luz do dia. Ele não usava uma máscara ou nenhum tipo de disfarce. Pior ainda, ele ainda sorriu para as câmeras de segurança antes de sair de cada um dos bancos. É claro que a polícia facilmente encontrou o ladrão. E mais tarde, naquele mesmo dia, o homem foi preso. O fato curioso é que quando o ladrão foi algemado, ele parecia confuso e falou baixinho: "Mas eu usei o suco." Acontece que o homem preso havia achado que se passasse suco de limão em seu rosto, ele se tornaria invisível para as câmeras de segurança do banco. Ele não só pensou nisso, o ladrão realmente acreditou que essa estratégia pudesse dar certo. Ele se baseou no fato de que as propriedades químicas do suco de limão são usadas em uma tinta invisível. Com isso em mente, o homem passou a acreditar que, ao aplicar o suco em seu rosto, ele se tornaria invisível para as câmeras de segurança. Essa é, sem sombra de dúvidas, uma forma estúpida de se pensar. Mas o mais absurdo nessa história é que, após a polícia ter mostrado as imagens do roubo, o ladrão continuava verdadeiramente surpreso com o fato de seu plano não ter dado certo, ao ponto de achar que as imagens das câmeras de segurança eram falsas. No entanto, a polícia concluiu que esse homem não era louco e nem estava usando algum tipo de droga. Ele apenas estava incrivelmente equivocado e mal informado. Esse incidente policial bizarro levou os psicólogos sociais David Dunning e Justin Kruger a estudar esse fenômeno mais profundamente. Sendo bem específico, o que mais intrigava os 2 psicólogos era a confiança que o ladrão demonstrava, acreditando que seria capaz de se tornar invisível às câmeras de segurança, usando apenas suco de limão. Assim, a dupla de psicólogos decidiu investigar a fundo o fenômeno. Para isso, eles examinaram um grupo de estudantes universitários a partir de várias categorias, como a escrita gramatical, o raciocínio lógico e o senso de humor. Depois de saberem as notas de cada aluno nos testes, eles pediram que cada estudante tentasse adivinhar a sua nota e também a sua posição no ranking de notas em comparação aos outros. Foi aí que Dunning e Kruger descobriram algo bastante fascinante. Eles perceberam que os alunos que tiveram a pontuação mais baixa nestes testes cognitivos sempre achavam que suas notas tinham sido mais altas do que realmente foram. As notas que os alunos atribuíram a si mesmos não eram apenas um pouco mais altas. Na verdade, elas estavam muito acima das notas que eles realmente haviam obtido nos testes. Esses alunos com as notas mais baixas achavam que tinham pontuado acima da média, quando na verdade obtiveram a pontuação mais baixa dentro do grupo de alunos avaliados. Dunning e Kruger perceberam que esses alunos não eram apenas incompetentes ou menos habilidosos nessas áreas, mas eles também não possuíam consciência sobre isso. Já os alunos que obtiveram as notas mais altas possuíam uma percepção mais fiel das suas habilidades, porém eles também cometeram um erro diferente. Curiosamente, os alunos que obtiveram as notas mais altas achavam que suas notas tinham sido mais baixas. Em outras palavras, eles subestimaram a sua própria performance. Eles sabiam que tinham se saído melhor do que a média no teste. No entanto, como para eles o teste tinha sido fácil, eles achavam que o teste tinha sido fácil para todo mundo. Por esse motivo, eles não achavam que as suas notas nos testes de habilidade estavam entre as mais altas dentre o grupo de alunos que participou do estudo. Está gostando? Então é hora de você apoiar nosso trabalho no YouTube. Se inscreva, deixe seu like, ative as notificações. Isso é muito importante para nós. Esse fenômeno é conhecido como o efeito Dunning-Kruger. Basicamente, o efeito Dunning-Kruger se refere ao viés cognitivo, pelo qual pessoas com baixa habilidade em uma tarefa superestimam suas habilidades. Ou seja, a autoconsciência enviesada dessas pessoas as leva a superestimar as suas próprias capacidades. Vou explicar melhor isso em um gráfico. Observe essa imagem.
A seta vertical indica o quanto uma pessoa acha que sabe e diz respeito à sua confiança. A seta horizontal indica o quanto ela realmente sabe, ou seja, é o seu conhecimento, suas competências em relação a determinado assunto ou atividade. Ambas as linhas vão de baixo a alto. Uma pessoa com pouco conhecimento pode se sentir conhecedor, levando ela a se sentir super confiante. Mas se ela, por algum motivo, perceber a sua ignorância no assunto, ela começará a aprender até chegar em um ponto em que, mesmo com algum conhecimento, ela vai questionar seus próprios conhecimentos. Perceba como a posição vai mudando no gráfico. Conforme ela vai adquirindo mais conhecimento, seu pico de confiança vai diminuindo, até ela passar a se auto-questionar sobre o que realmente sabe. E se essa pessoa for persistente e crítica, ela continuará a desenvolver sua noção sobre o que sabe até chegar no momento em que ela realmente será capaz de dominar um assunto, tendo plena consciência sobre o que sabe e sobre o que deixa de saber sobre determinado assunto. Agora, resumindo para fixarmos bem esse conceito. Ter nenhum ou pouco conhecimento leva uma pessoa a criar uma espécie de superconfiança. No entanto, se essa pessoa adquire mais conhecimento sobre determinado assunto, a sua confiança diminui. Só quando ela começa a alcançar habilidades acima da média é que a sua confiança sobre determinado assunto começa a subir novamente. E isso não se limita apenas a questões cognitivas. Parece não importar qual habilidade específica nós escolhemos. Quanto menos uma pessoa sabe sobre qualquer atividade, mais propensa ela vai estar a superestimar a sua habilidade ou conhecimento sobre essa atividade. O efeito Dunning-Kruger pode ser observado, por exemplo, em programas de talentos na TV, como o programa de calouros American Idol, da TV americana. Nesse programa, os testes são normalmente realizados com uma variedade de cantores bons e ruins. Aqueles que são ruins quase nunca se dão conta sobre o quão ruim eles são. Por esse motivo, eles ficam extremamente chateados quando são rejeitados pelos jurados. O fato é que nós não somos muito bons em avaliar de forma precisa a nós mesmos. Na verdade, a maioria das pessoas tende a acreditar que elas são melhores que a média. Quer um exemplo? 88% das pessoas pensam que são melhores motoristas que a maioria. Até mesmo as pessoas com mais idade se colocam no ranking dos melhores motoristas. Veja outro exemplo interessante. Você sabia que 94% dos professores universitários pensam que são melhores em comparação aos seus colegas de trabalho? Nós nos julgamos melhores que os outros, em um nível que viola as leis da matemática. Mas por que isso acontece? Por que ter menos conhecimento ou habilidade deixa uma pessoa mais confiante sobre si mesmo? Agora vamos ajudar você a visualizar como isso acontece. Então veja esse exemplo. Eu me chamo Pedro e eu sou um fotógrafo amador. A caixa azul ao meu lado representa o quanto eu sei sobre fotografia. Já a caixa vermelha representa o tamanho que eu acho que a área da fotografia possui. Ou seja, na minha visão, a caixa vermelha representa tudo o que uma pessoa pode saber sobre fotografia. Por esse raciocínio, eu posso facilmente entender e afirmar que eu sou um fotógrafo que está próximo ao topo dos profissionais da área da fotografia, visto que, na minha visão, eu possuo quase todo o conhecimento existente sobre essa área. Porém, um certo dia, eu conheço uma fotógrafa profissional durante uma exposição em uma viagem que realizei. Ela me diz que está trabalhando na área há 7 anos, mas que ainda tem muito a aprender. O seu conhecimento sobre fotografia é representado pela caixa verde, mas ela também sabe que a área da fotografia é muito extensa e que ainda tem muita coisa para estudar e aprender. O quadro laranja representa a área de conhecimento da fotografia para ela. Como a jovem possui mais conhecimento sobre fotografia, ela sabe que essa área laranja existe. Sabe que o conhecimento sobre fotografia é bem mais amplo do que eu penso ser.
Então você consegue perceber por que eu me sinto tão confiante sobre as minhas habilidades de fotografia. Diferente da fotógrafa profissional, eu não tenho muita noção sobre o quanto eu não sei sobre o assunto. Ou seja, uma vez que eu possuo um pequeno conhecimento sobre fotografia, eu não percebo que a área é muito maior do que eu penso que é. Então, porque eu não tenho consciência sobre o que eu não sei, eu acabo achando que sei 90% de tudo que se pode saber sobre fotografia. Por outro lado, pessoas que são expertas em suas áreas têm plena consciência do quanto elas sabem. Só que elas também costumam cometer um erro diferente. Elas acabam acreditando que as outras pessoas também possuem os mesmos conhecimentos que elas, principalmente porque essas pessoas que acham que sabem costumam demonstrar muita confiança. Voltando ao nosso exemplo, a fotógrafa profissional está consciente de que domina 70% do conhecimento sobre fotografia. Mas se ela conhece alguém como eu, que sou super confiante, pois acredito saber muito sobre o tema, ela acabaria subestimando a si mesma, porque 90% é melhor do que 70%. Agora pense comigo, todos nós estamos suscetíveis ao efeito Dunning-Kruger. Então, como podemos nos prevenir para não cair nessa armadilha? A resposta é: você deve se empenhar em aprender o máximo possível. É claro que não se espera que você saiba tudo sobre determinada atividade ou área. Pensar que você está sempre certo é um sinal claro de estupidez. Na verdade, parece que quanto mais conhecimento as pessoas têm, mas elas percebem o quão pouco elas sabem sobre determinada matéria. Dizendo de outra forma, quanto mais as pessoas aprendem sobre determinado assunto, mais elas se dão conta o quão complicado, não explorado e extenso um assunto pode ser, e percebem quantas coisas elas não entendem ou não sabem ainda. Na verdade, é um belo paradoxo pensar que quanto mais nós estudamos, mais nós nos damos conta de que menos nós sabemos a respeito de algo. Por outro lado, pessoas que ficam estagnadas na superfície de qualquer conhecimento que estejam buscando, nunca saberão o quanto elas ainda têm a aprender. No experimento de Dunning-Kruger, alunos incompetentes ou sem habilidades melhoraram sua habilidade de estimar corretamente o resultado dos seus testes, depois que receberam uma assistência mínima em relação às habilidades que eles não possuíam. É sempre importante ter alguém para mostrar a você o quanto você ainda tem que aprender. Então, da próxima vez que você se sentir muito confiante sobre alguma coisa que você pensa saber muito, dê uma olhada mais de perto nesse assunto, para que você não seja mais uma pessoa a cair na armadilha do efeito Dunning-Kruger. Lembre-se, embora você ache que domina quase completamente uma área ou habilidade, você pode, na verdade, apenas não enxergar o que você não sabe. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, clique no botão do like. E se você ainda não está inscrito, certifique-se de se inscrever. Dessa forma, você não irá perder nossos vídeos semanais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.